E em relação aos exames de imagem, né? Quando a gente pensa assim, ó, exames de imagem que devem ser solicitados, né, para aquela paciente com endometriose. Qual que é a dica, Patrícia, em relação aos exames de imagem, assim, que eles gostam de cobrar nas questões de prova? Quais exames, né, e como solicitar esses exames? Eu acho que isso é um ponto bem importante aí para responder as questões. O que a banca, geralmente, ela traz na resposta ou ela traz também no enunciado, a maioria das vezes é uma ecografia transvaginal, seja ela com preparo intestinal ou sem o preparo intestinal, mas principalmente a região anexial chama atenção. Então, os anexos, eles saem da topografia habitual deles e eles ficam de uma forma posterior e medianizados. Até, inclusive, tem um termo que a gente usa para isso, que são os ovários que eles se tocam, eles se beijam, os kissing ovaries. E como a imagem anexial de um endometrioma ela é extremamente específica, eles também dão as características de um endometrioma. Então, a dica é uma ecografia que eles descrevem como esses ovários medianizados de uma forma posterior e fixos, porque a gente sabe que a endometriose, por ser uma doença inflamatória, ela apresenta essa inflamação e essas aderências. Então, eles perdem a mobilidade fisiológica que existe na pelve. Então, nas imagens, muito difícil ter ressonância. Geralmente, eles cobram, quando solicitar o exame, é a ecografia. E na ecografia, essas características, ou se não, um nódulo que acomete a serosa do reto, acomete o ligamento uterossacro, que são realmente topografias que são muito acometidas por essa doença. Muito bacana isso que você falou do kissing ovaries, é uma coisa que está se falando muito, né, nos congressos, e eu acho que é uma grande chance de aparecer nas provas esse ano, porque é um achado que tem cada vez se descrito mais, né, nos exames, e acho que é bem provável que apareça, né? Então, se aparecer esse termo kissing ovaries, lembrar, né, de endometriose. E os exames de imagem hoje, a gente está passando por uma fase de que eles estão muito bons. Então, antigamente a gente dependia da laparoscopia para o diagnóstico. Hoje em dia, com esses achados, imagina, uma ecografia. O custo não é tão alto quanto uma ressonância ou tão invasivo quanto uma laparoscopia. Então, isso realmente tem, inclusive, se discutido muito nos congressos específicos de endometriose, né? Então, isso é muito bom. E outro ponto importante também, né, Paty, a gente colocar é que, às vezes, o ultrassom pode ser normal também, né? Exatamente, principalmente em endometriose peritoneal muito superficial, apesar do quadro clínico típico. Então, um exame normal não exclui o diagnóstico, e inclusive pode ser aquele famoso pega-ratão, né? Tem uma ecografia, às vezes é uma ecografia simples, sem o preparo intestinal, e vem normal. Isso não vai excluir se a paciente tem um quadro típico. As bancas, geralmente, elas cobram um quadro bem característico de endometriose, né, como a gente já falou, e uma ecografia normal, então ela não exclui em absoluto esse diagnóstico. Ótimo, acho que isso é uma coisa bem importante a gente colocar, porque tem várias questões que aparecem exatamente isso, né? Inclusive teve uma questão da Escola Paulista recentemente que eles colocaram isso, era uma paciente com uma dismenorreia, ela tinha dispareunia, tinha inclusive disquesia, e aí pediram um ultrassom e o ultrassom estava absolutamente normal, né? E aí eles perguntavam se dava para excluir ou não endometriose. Claro que não, né? A gente sabe que o ultrassom, cada vez mais ele tem crescido como método de imagem e ele tem mostrado achados sugestivos, principalmente se for, né, uma pessoa experiente, né, em ultrassom, experiente em fazer ultrassom para endometriose, focado, né, em avaliar a endometriose. Mas um ultrassom negativo não exclui a patologia. Então, acho que isso é uma dica que é a cerejinha do bolo aí para a prova. Uma coisa legal que eles também, outra coisa que eles trazem, né, além da ecografia normal, que não exclui o diagnóstico, eles trazem os marcadores. Eu vi muita questão de CA125, porque uma eco normal, um CA125 normal, mas a paciente com quadro típico. Isso também não exclui endometriose e eles adoram colocar isso em uma das assertivas, né, das assertivas. Então,
lembrar disso também. O CA 125, apesar de ter muita gente que pede, né, a gente sabe que ele não tem mais utilidade, né, porque ele tem uma especificidade muito baixa, né, ele pode aumentar em um monte de outras condições, né? Então, entra vários elementos que na prova não. Na prova é aquela coisa retilínea, né? A gente tem que seguir exatamente as diretrizes, os protocolos. Não tem...